Bom dia. Hoje a gente vai iniciar então um pouquinho da parte de departamento pessoal, onde se inicia os cálculos. Provavelmente eu mande para vocês os exercícios nos e-mails que vocês me passaram, e aí a gente vai tentando marcar uma aula online ou tirando dúvida pelo WhatsApp e continuando as aulas pelo YouTube, se vocês não tiverem dúvida dos exercícios, tá? Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a jornada de trabalho. O que é a jornada de trabalho? Jornada de trabalho nada mais é do que as horas que são computadas durante o período em que eu exerço alguma função dentro da empresa. Quando a empresa decide contratar um colaborador para ajustar o quadro de funcionários, deverá ter em planejamento o horário de trabalho que este colaborador irá realizar. A gente pode perceber, e a gente vê bastante os anúncios nos jornais, até propaganda volante, que quando uma empresa vai contratar um determinado colaborador, ela até coloca os horários que estão disponíveis. Das 5 da manhã às 2 da tarde, da 1 da tarde às 9 da noite, às 10, né? Ou horário noturno, algumas empresas que trabalham de domingo. E aí só vai, ou só deveria realmente enviar currículo os candidatos que realmente estivesse disponível com a carga horária que seria propícia para ajustar na vaga que estaria sendo aberta naquele momento. Para fins de legalidade e fiscalização, entende-se a jornada ou a duração de trabalho em uma carga máxima de 8 horas diárias, perfazendo 44 horas semanais, resultando em 220 horas mensais. Como eu falei bastante para vocês da CLT, que é o livro que nós temos em sala de aula, o que a CLT fala? Que precisa, né, por lei, todo colaborador ele tem que trabalhar 220 horas mensais. Existe, quando a gente fala de 8 horas diárias, existe aí alguns trabalhadores que fazem um pouco mais do que 8 horas no dia. Por quê? Porque aí ele não trabalha no sábado. Então, o que seria, por exemplo, 44 horas na semana? Vou fazer um exemplo de quem trabalha, gente, num sábado, tá? Então, seria um funcionário que entra na empresa às 8, meio-dia, e sai às 5, por exemplo. Ele pode até sair às 6, se ele fizer 2 horas de almoço. Então, vamos lá. Um funcionário que entra às 8 e trabalha até meio-dia, contando, então, ele trabalhou 9, 10, 11, 12. Trabalhou 4 horas no período da manhã. Fez 2 horas de almoço. Por lei, o horário de descanso não é computado como jornada de trabalho. Então, ele fez o horário de almoço da meio-dia às 2. Aí ele tem que trabalhar mais 4 horas para finalizar a carga horária daquele dia para ele. Então, seria 3, 4, 5, 6, tá? E se ele fizesse 1 hora de almoço? Então, ele sairia às 5. Das 8 a meio-dia, deu 4 horas. Da meio-dia a 1 seria a jornada dele de horário de descanso. E depois até às 5 seria o horário que terminaria a carga horária dele. E depois no sábado ele trabalharia das 8 a meio-dia, das 9 a 1, né, independente, faria mais 4 horas. Como que eu conto então essas 44 horas? Se ele trabalha 8 horas por dia, se nós contarmos de segunda a sexta, dá 5 dias. 8 vezes 5, 40. Mais 4 no sábado, 44 horas. E 220 no mês, desculpa. 44 horas vezes 5 semanas. Mas se vocês olharem no calendário, vocês vão perceber que não existe 5 semanas. É 4 semanas e 2 dias, 4 semanas e meio, não tem problema. Para efeito de CLT,
Se uma semana, se na finalização da última semana tiver 1 ou 2 dias, conta a semana toda. Por isso se coloca como 220 horas. A empresa poderá reformular a jornada de trabalho do empregado, desde que não infrinja a proteção da lei trabalhista, considerado ao empregado mensalista, horista ou diarista. Então, a empresa ela pode, de repente, refazer essa carga horária, como eu acabei de falar para vocês. De repente, eu trabalho 9 horas, deixa eu ver se 8 horas e meia dá. 8 horas e meia com 8 horas e meia dá 16. Com mais 16, 32. Não dá. Mas vamos dizer que... não, dá 18, né? 18, 18, 38. Pode ser. O funcionário que, de repente, ele trabalha 8 horas e meia por dia. Então, de segunda a quinta, 8 horas e meia vezes 5. Mesmo assim, não dá. Dá 42 horas e meia. Mas digamos, então, para ser mais simples, gente. O funcionário, ele trabalha de segunda a quinta, 9 horas por dia. E na sexta, ele trabalha 8 horas. Aí dá as 44 horas. 9 vezes 4, 36 mais 8, 44. Isso mesmo. Então, a empresa pode fazer isso. De segunda a quinta, ele faz 9 horas diárias. E na sexta ele faz 8 horas, perfazendo 44 horas semanais. A lei permite, então, que eu possa fazer essas reformulações, desde que eu não atrapalhe a lei do lado trabalhista. Com base na CLT, do artigo 7.1, para a composição das horas trabalhadas por dia, não deve ser computado o período de intervalo, alimentação, descanso concedido ao empregado. Já adiantei isso, né, gente? Foi o que eu falei ali atrás. Se eu fizer meia hora de descanso, esse horário não vai ser computado como hora trabalhada. Se eu fizer 1 hora de descanso, essa hora não vai ser computada como trabalhada. O controle de horário de chegada e saída dos empregados pode ser feito via sistema eletrônico ou mesmo cartão de ponto. Então, como que eu sei o horário que deu aí 220 horas mensais? Eu posso ter um livro ponto, onde o colaborador chega e ele marca o horário, porém a pessoa responsável por esse livro ponto precisa também ficar de olho para ver se coincide o horário que ele está marcando com o horário que realmente é a realidade. Eu posso ter um sistema digital, onde eu coloco o dedo e automaticamente já registra o meu horário de entrada, intervalo e saída da empresa. E agora a lei, ela tá fazendo tipo essas folhinhas que saem de cartão de crédito. Algumas empresas, né, ou a maior parte das empresas, necessitam trabalhar com esse sistema. Eu não conheço, então não posso falar para vocês como que funciona. Eu acredito que você digita o seu código do funcionário ou você passa digital e automaticamente sai essa folhinha com o horário de entrada, horário de intervalo e horário de saída. É obrigatório para ambas as partes. Tanto para você, de repente, provar lá na frente que seu horário estava errado, ou para a empresa fazer também o inverso, caso você venha reclamar das horas que não estão batendo. Para os estabelecimentos com menos de 10 funcionários, o controle poderá ser feito através de planilhas ou caderno, sem legislação expressa. Então, fala que a empresa que tem menos de 10 funcionários, não preciso ter tanta burocracia para poder ter o horário dele expresso, né, caso o Ministério do Trabalho necessite. Eu posso fazer numa planilha no Excel ou um caderno qualquer. Algumas atividades podem sofrer variação de carga horária diária, reduzindo a jornada de trabalho. Porém, estas protegidas por lei e por intermédio de acordo coletivo. Então, vamos falar sobre essas atividades que podem fazer menos do que 8 horas,
como nós estávamos falando no slide anterior.